Hoje vamos falar de calorimetria. A calorimetria estuda as trocas de calor entre corpos ou sistemas físicos. O calor, como já estudamos anteriormente, é a energia térmica em trânsito, ou seja, a energia transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Portanto, não faz sentido dizer que um corpo possua calor. Na verdade, a gente diz que o corpo transfere ou recebe calor. O calor pode produzir no corpo tanto uma variação de temperatura, que a gente chama de calor sensível, quanto uma mudança de estado de agregação, que a gente chama de calor latente. No sistema internacional, o calor é medido em joule. No entanto, a gente utiliza bastante a unidade caloria. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Uma quilocaloria são 1000 calorias ou 10 elevado a 3 calorias. Agora nós vamos falar de trocas de calor. Eu falei anteriormente, calor sensível é o calor trocado que faz a temperatura do corpo variar sem que este mude de fase. E para nós determinarmos a quantidade de calor sensível trocado, a gente usa essa equaçãozinha aqui, chamada equação fundamental da calorimetria, que é dado pela massa do corpo, pelo calor específico do material e a variação de temperatura desse corpo. Quando a variação de temperatura for positiva, o corpo recebe calor, a quantidade de calor também é positiva. A variação de temperatura for negativa, a gente diz que o corpo perdeu calor para o ambiente. A diferença entre capacidade térmica e calor específico. A capacidade térmica indica a quantidade de calor necessária para variar em uma unidade a temperatura do corpo como um todo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um bloco de um material qualquer e eu quero aumentar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius. Então, vamos supor que eu preciso fornecer a ele 50 calorias a temperatura aumentar em 1 grau Celsius. Então, isso é a capacidade térmica, é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, a capacidade térmica desse corpo como um todo é de 50 calorias por grau Celsius. Agora, vamos supor que eu queira saber por cada grama quanto de calor preciso fornecer para que a temperatura dela aumente em 1 grau. Isso é o calor específico. Você pega a capacidade térmica e divide pela massa do corpo todo. Aí, vamos supor que um corpo tem 60 gramas e recebe 240 calorias para elevar sua temperatura de 20 para 100 graus, qual vai ser a capacidade térmica dele e qual o calor específico da substância desse corpo? Então a capacidade térmica, você pega a quantidade de calor sensível que ele recebeu, que foi 240 calorias, dividido pela variação de temperatura. É só pegar 100 menos 20, que dá 80. 240 dividido por 80 dá 3 calorias por grau Celsius. Esse corpo, aumentar a temperatura dele em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 3 calorias. Agora, se eu tirar apenas uma graminha dele, eu vou precisar de quantas calorias? Aí é o calor específico. É só pegar a capacidade térmica e dividir pela massa do corpo, que é 60 gramas. 3 sobre 60, 0,05 calorias por grama por grau Celsius. Para finalizar, gente, essa parte de trocas de calor, né? O calor latente, contrário do calor sensível. O calor sensível, há mudança de temperatura sem mudança de fase. E o calor latente, há mudança de fase sem mudança de temperatura. A equaçãozinha que a gente usa é essa aqui, que L é a massa do corpo vezes o L, calor latente. Esse L é uma característica da substância. Cada substância vai ter um calor latente específico. Eu quero agora aplicar os conceitos de calor sensível e calor latente. O exercício é simples. Eu quero saber quanto de calor é preciso fornecer para esse gelo que está a menos 10 transforma em vapor d'água a 110 graus Celsius. Temos 100 gramas de gelo. O calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama por grau Celsius. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, ou seja, para você derreter 1 grama de gelo, você precisa fornecer 80 calorias para esse gelo. No estado líquido, a massa não muda, tá? Continua 100 gramas. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. O calor latente de ebulição ou vaporização, né, da água é de 540 calorias por grama, ou seja, para você transformar 1 grama de água em vapor d'água, você precisa fornecer 540 calorias. E no estado de vapor, a massa continua a mesma e o calor específico do vapor d'água é 0,46 calorias por grama por grau Celsius. Inicialmente você tirou o gelo do congelador e está a menos 10 graus. Aí ele começa a receber calor do ambiente. Até ele chegar em 0 graus, ele não muda de estado. A quantidade de calor 1 é um calor sensível. Por quê? Porque houve variação de temperatura sem mudança de fase. A massa é 100, o calor específico do gelo é 0,5. E a variação de temperatura, gente, você pega a temperatura final menos a inicial. 0 menos 10 vai dar 10. Então 100 vezes 0,5 dá 50, vezes 10 dá 500 calorias. Na segunda etapa aqui, ó, é a fusão do gelo. E até ele virar água completamente, a temperatura não varia. Então aqui já é um calor latente, né? Porque está mudando de fase, mas não está variando a temperatura. E aí a gente usa essa outra fórmula. Massa vezes o calor latente de, no caso aqui, de fusão. Massa continua a mesma, 100
vezes o calor latente de fusão, que é 80. 100 vezes 80, 8.000 calorias. Na etapa 3, você agora vai esquentar a água. Ela está em 0 grau. Até ela chegar em 100 graus, ela não vai mudar de estado físico. Então vai ter só variação de temperatura. Então é o calor sensível de novo. A massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. A massa é a mesma, 100. O calor específico da água é 1. A variação de temperatura de 0 para 100 foi de 100 graus Celsius. 100 vezes 100, 10.000 calorias. Na quarta etapa, é calor latente, né? Ele está mudando de fase, está passando da água para o vapor, sem que haja mudança de temperatura. Então a massa continua a mesma, o calor latente de vaporização é 540, então isso vai dar 54.000 calorias. E por fim, gente, a última etapa, esquentar o vapor d'água, passar de 100 para 110 graus Celsius. Nesse caso não há mudança de estado, mas há variação de temperatura. Então calor sensível novamente. Massa do vapor, calor específico do vapor, variação de temperatura do vapor. A massa continua 100, o calor específico do vapor é 0,46 e a variação de temperatura de 100 para 110 é de 10 graus Celsius, né? 110 menos 100 dá 10. Multiplicando tudo, 460 calorias. Portanto, a quantidade total de calor que foi preciso fornecer ao gelo a menos 10 graus Celsius para que ele se transforme em vapor d'água a 110 graus Celsius, você soma todas as quantidades de calor aqui de cada etapa, o total 72.960 calorias. E para finalizar, eu queria também fazer um diagrama de fases aqui, ó. O gelo ele estava inicialmente a menos 10 e terminou com 110 graus Celsius. Foi preciso fornecer 500 calorias, né, para o gelo sair de menos 10 e chegar a 0 graus Celsius. Então a gente viu que aqui é o calor sensível, ele ainda está no estado sólido, né? A quantidade de calor 2, a gente viu que é um calor latente, porque a temperatura não muda, mas está tendo mudança de fase. E ele precisou de 8.000 calorias, né, para mudar de fase completamente. Então no gráfico, ó, já tinha 500 calorias, forneceu mais 8.000, o total aqui 8.500 calorias. Na terceira fase, a água está esquentando, passando de 0 para 100 graus, há uma variação de temperatura sem mudança de fase. Então ela vai começar com 0 grau e termina com 100 graus. A gente viu que foi preciso 10.000 calorias, né? Então, se já tinha 8.500 mais 10.000, 18.500, ok? Quarta fase, calor latente novamente, não há mudança de temperatura, mas há mudança de fase. A gente viu que foi preciso fornecer 54.000 calorias para que isso ocorra, né? Então, 18.500 que já tinha de calor fornecido, mais 54.000 vai dar 72.500 calorias. Por fim, para esquentar o vapor d'água de 100 para 110 graus Celsius, foi preciso 460 calorias. Então, 102.500 mais 460 calorias, 72.960 calorias. Vamos agora falar do princípio geral das trocas de calor. A gente diz que a soma algébrica das quantidades de calor trocada entre N corpos de um sistema termicamente isolado é nula. Ou seja, imagina que você pegue um copo de água quente e misture com um copo de água fria. Então a água quente vai transferir calor, vai perder calor para a água mais fria. E a água mais fria vai ganhar calor. De forma que um é positivo e o outro é negativo. Se você somar os dois, o resultado tem que dar 0. Vamos exemplificar. Imagina que uma piscina infantil possui 200 litros de água a 20 graus Celsius. E você vai acrescentar nela 5 litros de água a 100 graus Celsius. Determine a temperatura final de equilíbrio dessa água. Então, inicialmente, você vai ter uma quantidade de calor cedida pela água quente, né? Ele vai ceder calor, e a água fria vai ganhar calor. Mistura, no final, vai ter uma temperatura final de equilíbrio, o equilíbrio térmico. A gente sabe que 1 litro de água equivale a 1 quilo de água, e 1 quilo são 1.000 gramas. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Então aqui os dados, né? A água fria, entre aspas, a massa dela é de 200 quilos, que dá 200.000 gramas. A temperatura da água fria inicialmente é de 20 graus Celsius. A água quente, a massa dela 5 quilos ou 5.000 gramas. A temperatura da água quente inicialmente 100 graus Celsius. A quantidade de calor que a água fria recebe, somado com a quantidade de calor que a água quente perde, tem que dar o quê? Tem que dar 0. Então a massa da água fria vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água fria, mais a massa da água quente, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água quente, tem que ser igual a 0. Bom, substituindo os valores, a massa da água fria, 200.000 gramas. O calor específico da água é 1. A variação de temperatura, gente, ó, é a temperatura final, que eu chamei de θ, menos a que ele tinha, né, que era 20. Mais a massa da água quente, 5.000 gramas. O calor específico, 1. A variação de temperatura da água quente é a temperatura final de equilíbrio, menos a inicial, que era 100. O que eu fiz aqui, gente? Eu passei esse valor aqui do outro lado, tá certo? Cortei 3 zeros com 3 zeros, para facilitar a minha conta. Você vai multiplicar aqui, ó.
200 vezes θ, 200 vezes 20. Menos 5 vezes θ, menos 5 vezes menos 100. Então, 200 vezes θ dá 200 θ, 200 vezes menos 20 dá menos 4.000, menos 5 vezes θ dá menos 5 θ, menos 5 vezes menos 100 dá 500. Passei o 5 θ para lá, né? Então 200 θ mais 5 θ, ele passa positivo, e o 4.000 para o outro lado. Então 500 mais 4.000. Ficou 205 θ igual a 4.500. Então o θ vai ser 4.500 dividido por 205, que dá aproximadamente 21,95 graus Celsius. Então essa é a temperatura final de equilíbrio. Espero que vocês tenham entendido. E a gente vai na próxima aula fazer exercícios, ok? E tirar as dúvidas. Um abraço e até lá.